Olá, meu nome é Leonardo Dias, eu sou sócio do Urbano Vitalino Advogados e também estou aqui na TV Relacionamento. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento ADM e hoje com a presença da doutora Silvana Sponton para falar sobre teletrabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre o currículo da doutora, eu vou resumir, tá? Porque senão nós vamos perder todo o tempo do programa falando sobre as expertises da doutora. Doutora, seja muito bem-vinda. Doutora Silvana é mestre em Direito do Trabalho pela PUC. É especialista em Direito do Trabalho e Relações Sociais pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professora dos cursos de graduação e pós-graduação das Faculdades de Medicina do ABC, Faculdade de Ciências de Saúde GESP, Faculdade de Direito de Sorocaba e diversos cursos na Escola Superior de Advocacia, a ESA, que é uma escola da OAB, para quem não conhece. É autora de artigos jurídicos e de livros, dentre elas a CLT Interpretada da editora Ridel, presidente da Comissão Especial de Direito à Saúde da OAB São Bernardo do Campo, membro da Comissão de Direito à Saúde da OAB e membro da Comissão de Direito Sindical da OAB São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. Olá, eu que agradeço pela oportunidade, pela gentileza das palavras na apresentação. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesse momento ADM, tão valioso, tão importante, né, na busca de trazer um pouquinho de conhecimento, esclarecimento e auxiliar no dia a dia. Eu que agradeço. Vamos lá. Embora esse seja um programa da administração, nós escolhemos o tema que vamos falar justamente pela importância que ele tem dentro das instituições. Seja ela pequena, seja uma empresa de grande potencial, ele está presente. Nós vamos falar hoje, então, sobre o teletrabalho. Uma forma de trabalho que vem se adequando há algum tempo, mas que tomou uma que teve grande importância, principalmente na época da pandemia. O que é o teletrabalho, doutora? Vamos já direto ao ponto. Bom, é verdade, o teletrabalho ele já existia, né? É importante dizer que essa modalidade de trabalho já existia e já tinha ali a sua regulamentação bem tímida, mas ganhou o protagonismo a partir da pandemia, mas com um crescimento adaptado, né? Na verdade, não houve uma construção e uma implantação do teletrabalho. As pessoas se viram diante da necessidade do teletrabalho para que o processo produtivo continuasse. E aí, após ultrapassado esse período, ultrapassadas essas primeiras experiências, é que se começa a debater um pouco mais, inclusive processos de melhorias naquilo que foi implantado. O teletrabalho, ele já tinha, né, uma regulamentação, já tinha uma proteção, pelo artigo 6º da CLT, e aqui nem vou falar muito de questões técnicas, artigos, né, enfim, mas só para melhor explicar, ele já tinha, né, uma proteção pelo artigo 6º da CLT que estabelecia ali os meios telemáticos, né? Porque o teletrabalho ele é definido como aquele exercido de forma remota, ainda que não preponderante, né? Com o uso intensivo da tecnologia. Então, ele pressupõe, ele requer a utilização da tecnologia. E o seu exercício, então,
de forma remota, ou seja, fora do ambiente institucional, fora das dependências da empresa. E isso alcança, inclusive, o que a gente tornou aí, né, se acostumou a conhecer e a falar do home office. Então, o home office, quando utiliza o uso, né, quando utiliza a tecnologia, né, ele é uma modalidade também de teletrabalho, né? Então, o teletrabalho, ele era uma realidade minoritária, que superou a ideia de mera tendência, e hoje ele se fortaleceu, hoje é uma realidade, hoje ele é um modelo implantado, né, por muitas empresas e em muitos segmentos. Então, o teletrabalho ele tem, né, essa premissa, e é por esse motivo, por todas essas circunstâncias, que exige uma análise detalhada, minuciosa para a sua implantação. Tá. Falando em análise minuciosa, qual é o melhor caminho que uma empresa que pretende implantar o teletrabalho, ela deve seguir? Tá. Bom, é importante, né, dizer que hoje o teletrabalho ele tem uma regulamentação um pouco mais, ele deixou de ser aquela regulamentação tímida do artigo 6º e hoje ele está estabelecido num outro artigo, né, que é o artigo 75A e seguintes também da CLT, que traz a definição do teletrabalho, traz peculiaridades que devem ser observadas na implantação dessa modalidade, né? Traz a formatação, inclusive com questões técnicas que devem ser rigorosamente observadas, para que a empresa não sofra aí com um passivo ou com desvirtuamento dessa finalidade. Né? Então, para atender todas essas diretrizes legais, a empresa precisa fazer alguns questionamentos. Né? Ela está preparada para implantar o teletrabalho? Os colaboradores estão capacitados para o teletrabalho? Os gestores estão treinados para essa modalidade essa nova modalidade? Se é que a gente pode dizer que é nova, mas enfim, né? As questões técnicas estão devidamente adaptadas a esse formato? Né? A empresa precisa compreender que nem todas as áreas dos seus segmentos são adaptáveis ao teletrabalho. E não só as áreas, nem todas as pessoas se saem bem, né? Se adaptam ao teletrabalho. E por que isso? Porque tem pessoas que precisam daquela dinâmica, da rotina, né? Tem pessoas que precisam do despertar do relógio, precisam do oi na padaria, precisam daquela resenha do dia a dia quando chega no ambiente, no local. Tem pessoas que não conseguem se desenvolver, né, no teletrabalho, porque o teletrabalho ele exige ali você com você mesmo. Né? E tem pessoas que têm essa dificuldade, tem pessoas que precisam até da estrutura física diferente da sua casa, né, no caso do home office, ou precisa de uma estrutura física que vá recepcioná-la. Fazendo uma pausa, né, para fazer um comentário, quando você fala em estrutura física, eu não consigo não pensar em acidente do trabalho, né, porque como nós vamos definir o acidente do trabalho numa atividade de teletrabalho? Ele é um acidente normal de alguém que está em casa, ou é um acidente na hora do trabalho, né? Um acidente de trabalho? Então, eu acho que esse seria um tema para a gente também explanar, porque ele tem muito assunto para a gente falar, mas eu acho que um dos riscos da estrutura física do teletrabalho é o acidente. Sim, sem dúvida. E aí é importante também, né, lembrar que como a gente tem uma regulamentação enxuta ainda, a construção do teletrabalho ela é feita pela doutrina, pela jurisprudência. E a gente se pauta muito no direito comparado.
né? Então, o direito comparado, ele tem uma regulamentação mais detalhada, uma regulamentação mais rica, ele consegue prever os riscos potenciais, né? E aí, então, estabelecer um círculo de proteção ou de regulamentação. A nossa ainda está aqui em construção, vamos colocar nesse formato. Mas o acidente do trabalho, aí mesmo nas regulamentações já mais avançadas, tem sido objeto de muito debate. Justamente por esse motivo. Como é que se identifica o momento do acidente? A doença, ela talvez, né, um pouco mais, tem uma relação mais simplificada, não, porque a doença é difícil falar de simplificação, mas a doença profissional, ela tem uma característica diferente do acidente, né? Então, o acidente típico, ele tem essa dificuldade. Tem um caso, posso contar um caso? Claro. Um caso ocorrido na Alemanha, inclusive, né? Onde o empregado, o teletrabalhador, ele utilizou o escritório na sua, enfim, numa área da sua casa, só que essa área tinha uma escada. E ele, né, resolveu, no intervalinho, tomar um café e caiu. Acidente. Com esse acidente, ele teve algumas sequelas. Enfim, se socorreu à justiça e aí, em primeira instância, ele ganhou. Houve a caracterização do acidente de trabalho, né? Mas o tribunal reformou, entendendo que não tinha como a empresa ser responsabilizada diante dessa estrutura, né? Diante desse novo mecanismo. E aí ele recorreu. E a instância superior deferiu, reconheceu o acidente no trabalho. Então, sem entrar nos detalhes, né? Enfim, então veja o quanto esse tema, de fato, desperta essa aflição, esse debate e essa nossa preocupação, né? Essa nossa preocupação justamente com todas essas questões. Tanto que há conflito até nos tribunais. Exato. E de países Exatamente. que tem uma regulamentação, inclusive, mais avançada nesse sentido, né? Sobre esse tema. Então, isso reforça também a necessidade dessa comunicação com o jurídico, dessa assessoria, né? Por quê? Porque é essa comunicação que vai interpretar a partir daquilo que se está construindo e tentar levar uma orientação mais segura, né? No sentido de proteção para todos. Quando se protege o empregado, você também protege o empregador, a empresa, sobre essas consequências que podem ter impactos financeiros significativos, né? Esse, então, pode ser um dos critérios que a empresa pode constituir quando estiver implantando o teletrabalho. Sim, questões ergonômicas, com certeza. Questões ergonômicas são extremamente importantes. Quais outros critérios, no seu entendimento, você indicaria? Na verdade, esses critérios e as peculiaridades dependem muito da área, né, do segmento. Mas a gente também consegue identificar dúvidas que são extremamente comuns e dúvidas ainda não respondidas, né, nem mesmo pela jurisprudência. Porque como o teletrabalho é novo, a jurisprudência está também em construção. Mas o nosso papel é justamente, através de tudo que a gente tem de conhecimento, de estudo, de pesquisa e de todo um histórico, né, de direito do trabalho, de processo do trabalho, orientar. Então, algumas dúvidas são recorrentes. Né? Jornada, é possível controlar a jornada do teletrabalhador? Como que se faz a cobrança de metas? Quais são os instrumentos? A quem vai arcar com os custos dos equipamentos, dos instrumentos? Tem questões, por exemplo, relacionadas à locação dentro da própria residência, quando há necessidade de guarda de insumos, de equipamentos, de instrumentos.
Então, esse espaço utilizado para essa alocação, cabe um valor, né? Ou deve ser custeado? Porque quem que vai arcar com isso? As questões ambientais, né, são extremamente importantes, precisam ser discutidas. O papel da liderança, né, como serão feitos esses contatos? Porque o teletrabalho, ele não pode representar um isolamento. Inclusive, em Portugal, tem uma regulamentação mais detalhada do que a nossa, porque já tem essa implantação há mais tempo. Há a determinação para que o teletrabalhador ele faça parte, ele seja chamado ao ambiente empresarial, institucional, em vários momentos, para que possa haver a interação, para que ele participe de treinamentos, da capacitação, para que ele tenha essa interação social, né? O cafezinho, que é extremamente importante, porque nós vimos que a pandemia provocou. Eu ia comentar, já visto que nós vivemos na pandemia, em que muitos tiveram até problema de depressão. Exato. Por conta do isolamento. Isso é uma realidade. Exatamente. E o teletrabalho não pode provocar, não pode provocar isso, né? Então o teletrabalho também não pode ser um modo de extenuar a jornada, de extenuar as forças, assim como ele também representa uma liberdade na medida em que proporciona ao empregado uma melhor compatibilidade entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Ele também tem as suas obrigações de entregar resultados, de cumprir com a produtividade dentro dos limites legais, né? Ele precisa ter disciplina, ele precisa ser orientado nesse sentido, e cabe à empresa essa orientação. Quando você falou em liberdade, me veio à mente a jornada de trabalho. Por ser o teletrabalho, o empregador ele pode utilizar do tempo que ele quiser a atividade do empregado, ou ele ainda tem que obedecer a jornada a que foi contratado, embora seja no famoso home office, que todo mundo diz, mas na verdade a gente sabe que é o teletrabalho. A legislação, né, ela trouxe aí algumas inovações e ela inclui, inclusive, o teletrabalhador, vamos colocar sempre nesse formato, o teletrabalhador como um modelo que estaria fora da proteção da jornada. Sim. Né? Mas a gente sabe que, por isso a importância de um conhecimento técnico. A leitura gramatical pode levar a esse equívoco. Então a lei aqui está dizendo que o teletrabalhador não faz jus à proteção da jornada. Posso aqui então, intensificar as metas, né? Posso dobrar aqui a produtividade, pedidos de produtividade, enfim. Na verdade, a leitura que deve ser feita é sempre pelo conjunto que a gente tem de legislação, né? E a nossa legislação, ela estabelece uma proteção na medida em que é possível na medida em que é exercida, né, essa fiscalização de jornada, ou na medida em que é possível aferir a jornada. É isso. E por quê? Porque justamente para evitar essa carga extenuante, essa sobrecarga de forças. O teletrabalho não pode ter essa finalidade. Por isso que quando se fala em teletrabalho, em liberdade, disciplina, se fala também em direito à desconexão. Sim. E cabe aí à empresa orientar nesse sentido, né? Assim como ela não pode, ela tem que ter ali os seus limites na implantação das metas, das cobranças, ela também tem o dever de orientá-lo quanto aos intervalos. Porque, veja, no ambiente empresarial, a gente toma alguns cafezinhos no decorrer do dia, não é? Aquele respiro que é necessário, um respiro para falar sobre a vida, sobre o futebol do dia anterior, para tirar aquela resenha, até para desabafar sobre relacionamentos, enfim. São 5 minutinhos essenciais entre um ponto e outro, ou mesmo para finalizar um ponto.
né? É a necessidade da própria, da nossa realidade mental. Isso é necessário. Então, por que num ambiente fora essa necessidade ela desaparece? Na verdade, ela não desaparece. Ela precisa ser respeitada. Né? E aí entra também o autoconhecimento pessoal, onde nem todos estão preparados para o teletrabalho. Sem dúvida. E a empresa precisa identificar. O que eu costumo orientar os meus clientes é que o funcionário que está, o empregado que está em teletrabalho, ele é um funcionário como todos os outros, que tem as mesmas necessidades do que os outros. E, lógico, respeitada o contrato de cada um, respeitada a jornada de trabalho para aquela atividade, mas ele é um funcionário. E como funcionário, e como tanto, ele tem os direitos que a categoria lhe protege. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu gosto sempre de dizer, Cíntia, que liberdade, né, requer responsabilidade. É isso. Então, todos querem liberdade, né? Imagina, todos queremos liberdade. Só que quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. É isso. Então, num modelo de teletrabalho, onde essa relação de confiança ela é protagonista, sim, né? Os limites devem ser respeitados, eles são mantidos. Sim. O que se possibilita é uma maior produtividade, tendo em vista a otimização ali de tempo, né? Uma otimização, uma redução nas reuniões, com o tempo de reuniões, com o deslocamento, a mobilidade. Então a gente tem aí essas questões que auxiliam na qualidade de vida e que isso vão se ter como reflexos a produtividade. Mas o teletrabalhador, por sua vez, ele também se compromete com a entrega. Né? Ele tem que ter a disciplina. E ele não pode também cair no equívoco de confundir vida pessoal com vida profissional. Exato. Né? Eu gosto sempre de dar aquele exemplo assim, olha, eu tô aqui trabalhando, mas tá passando um joguinho interessante de futebol ali na TV, mais tarde eu cumpro. E aí deixa para amanhã, porque amanhã tem um filme, no dia subsequente tem uma outra. Vai chegar no final da semana e não conseguiu cumprir absolutamente nada. Né? Então, por isso a importância da disciplina. Né? Então, liberdade requer exatamente isso. Não pode ser uma confusão. A vida pessoal, aquele tudo junto e misturado. Tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Disciplina, né? É o que eu falo, que eu defino, né? O teletrabalho, ele é disciplina, responsabilidade e relação de confiança. Sim. Eu acho que essas três palavras, elas definem um pouquinho do que é a rotina do teletrabalho. Sim. Sim. Doutora, nós temos muita coisa para falar sobre o assunto, que eu particularmente confesso que é um tema que eu adoro, que ele é instigante, ele é desafiador por conta dos próprios desafios, desafiadores e desafios que a gente encontra, né, no nosso dia a dia como profissional. Mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada por estar novamente conosco e trazer a sua experiência, da experiência de docente, de advogada e também de aluna, né? Que sempre a gente aprende. Sempre. Eu que agradeço pela oportunidade. Na verdade, a gente poderia gravar 10 encontros para falar sobre teletrabalho. A gente deu o exemplo aqui do acidente e aí poderíamos falar sobre o acidente aqui por horas, enfim, são muitos detalhamentos. Exato, tudo que vai se subdividir o acidente, enfim, mas não temos mais tempo. Mas eu que agradeço, é sempre um prazer, estou sempre à disposição. Teremos próxima. Com certeza. Essa troca é sem dúvida um aprendizado e para mim ela é sempre muito importante, muito válida. Obrigada. Agora eu vou fazer aqui um fusquinha. A doutora Silvana é uma pessoa muito querida. Obrigada. Ela trabalhou conosco durante um bom tempo, né, doutora? E está sempre à disposição.
Sempre que a gente pede socorro, sempre que a gente convida, tá ela para vir ajudar, para estar junto com a gente, compartilhando o nosso caminho lado a lado. Obrigada. Eu que agradeço. Sempre um prazer.